pode um peixe vivo viver fora. Vamos lá. Pode.com. Pode. Estamos no ar já aqui. E para mim, começando mais um Pod, dizer que é uma alegria imensa estar aqui diante de Esté Figueiredo, essa pessoa que eu considero uma amiga. Eu digo considero pelo seguinte, nós nos conhecemos dentro de uma feira literária, né? Um convite que você me fez para participar da Fligê. Isso. E ali eu 2019. 2019. E ali eu tive contato a primeira vez com você e com a sua equipe. A gente vai falar sobre isso aqui. E dizer, Esté, que é uma alegria. A gente quer você aqui já tem um tempo, né? Mas toda a fruta dá no tempo, né? Sim. Para conciliar as agendas, a gente está podendo agora. É uma alegria muito grande, assim, do pod.com poder conversar com você. Eu vou dizer um poema, tá? Um poema que eu gosto muito de Carlos Marighella, quando ele diz assim: não ficarei tão só no campo da arte e, ânimo firme, sobranceiro e forte, tudo farei por ti para exaltar-te. Nossa. Não é isso? Marighella. Tudo farei por ti para exaltar-te. Exatamente, estava na dúvida se essa palavra. Serenamente, alheio a toda sorte, a própria sorte, para que eu possa um dia contemplar-te, dominadora em ferve do transporte, direi que és bela e pura em toda parte, por maior risco em que esta audácia importe. Queira-te eu tanto, e de tal modo, em suma, que não exista força humana alguma que esta paixão embriagadora dome, e que eu por ti, se torturado for, possa, feliz, indiferente à dor, morrer sorrindo a murmurar teu nome. Liberdade. Carlos Marighella. É de uma beleza. E pelo que eu conheço dele, é ele. Ele foi exatamente isso. O tempo inteiro ele, né, ele buscou a liberdade, ele propagou a liberdade. Então, assim, fiquei pensando, vou buscar um texto para falar para essa pessoa que eu admiro tanto, que é a Esté Figueiredo. Nossa, e para mim é uma alegria esse encontro. A gente já se reencontrou em outros momentos, também em outras feiras e festas literárias. E você revozear aqui a voz de Marighella, o poema de Marighella, como esse canto da liberdade, não tem como a gente deixar de lembrar as nossas experiências em 2019, quando a gente se encontrou num território literário, que foi a Feira Literária de Mucugê. Aquela feira, naquele ano, ela homenageou Castro Alves, mais uma vez, né? Sempre Verdade. Castro Alves, e a gente teve como tema ser livre é diverso. Olha, né? eu nem estava lembrando disso, então tem tudo a ver, então, né? essas vozes se encontram, né? E a gente está aqui no pod.com. Já tive esse desejo desse encontro há tempos atrás e hoje é o dia que a gente se encontra, né? Então, a fruta realmente está no pé hoje, né? Ela não caiu no chão, né? A gente recuperou essa fruta e está aqui Verdade, nesse tempo. Esté. O e olha tempo só, dessa conversa eu não com lembrava, você. né, desse tema. Mas a gente lembra. E é incrível como eu sempre associo esse poema e as coisas dele, mas principalmente esse poema, com Castro Alves. É Castro Alviano, né? É o poeta da liberdade. Da audácia também, né? Da audácia da liberdade nesse tempo que a gente precisa cada vez mais encontrar esses espaços de liberdade. Eu li alguma coisa sobre ele, Castro Alves. Li muita coisa, mas eu li uma coisa que um repórter, um jornalista, falando com ele, como era que ele se sentia de ser reconhecido naquela época como o poeta dos escravos. Ele disse que ele se sentia muito honrado, mas que ele era mesmo o poeta da liberdade. Da liberdade, poeta da liberdade. Ele inaugurou muito, né? A questão da decolonialidade já estava na obra de Castro Alves. Verdade. Então, a gente traz isso para a literatura, né? Esse nosso conjunto da arte, da literatura, da cultura, para poder criar essas novas representações, né? Como você, que é esse espalhador aí dessas vozes da liberdade, que se encontra no teatro, na literatura, na educação, na cultura popular. Então, mais uma vez, uma alegria. Estou muito legal, muito feliz de estar aqui. Então, vamos conversar sobre tudo isso, mas eu quero primeiro
fazer a única pergunta que tem em roteiro, Meu Deus. que é um roteiro na minha cabeça, que é para você falar de você. Mas assim, sem pressa, o que você puder trazer assim na sua memória da sua infância, de onde você nasceu, da sua criação, na sua casa, com sua mãe, com sua irmã, o seu não sei quantos irmãos. Só irmãs. Só irmãs. É. Que E poder, muitos né? irmãos Uma casa juntos. com... Sim. É. Mas vizinhança, para entender um pouquinho assim esse universo de onde vem essa pessoa, que é Já que você. eu nasci dentro de uma escola, minha mãe é professora, era a única professora de uma cidade, de um município, né? Do interior da Bahia. Meu pai motorista, eu sou a primogênita. Que município? Todas nós, Rio do Antônio, mas o distrito Ibitira. Então a gente Perto fala de onde, assim? perto da Lapa, perto de Daquela região. Lagoa Real, né? Sertão, né? Bem Olha. sertão. Ali, sertão produtivo. E nós ali, então, esse deslocamento desse município para minha mãe tendo como força, né, a educação, fez com que as 4 Marias, nós somos sempre Esté Maria, Lenira Maria, Simone Maria, Niceia Maria, né? Nós nos deslocássemos com minha mãe para Salvador para a Vitória da Conquista, que é onde eu estou lá, né, a construir minha vida acadêmica, minha vida também. Então, é uma trajetória de vida, assim, como uma trajetória comum de muitos, né, de muitas mulheres. Mas eu me encontrei primeiro na educação, como professora universitária, formadora de professores. Exerci também vários aspectos de gestão na educação, formulei muitas políticas na parte de educação, programas, e cheguei na literatura, porque sempre teve a leitura, né, sempre teve o exercício da leitura. E formando professores com os letramentos literários, a gente chega nessa... Sempre escrevi, né? Sempre me vi também como escritora, mas a gente tem um estrangulamento muito grande no mercado editorial de publicar, de se mostrar, principalmente a publicação independente. Então, nesse fluxo de educação e literatura, hoje nós estamos nessa mobilização de realização de eventos literários, de curadoria literária. Que é uma maravilha. Que é uma maravilha. Mas eu quero voltar lá, Sim. para esse lugar que você nasceu. O que é que você tem de memória? Você falou que nasceu numa escola. Como é isso, assim? E qual é a memória que você tem dessa sua mãe professora, quando você era criança, né? Minha mãe professora era aquela mãe que dava aula junto com os filhos do lado, principalmente eu como a primogênita. Então, eu criança, eu era aquela estudante, né? Independente também, da série que ela estava dando aula. Independente da série. Ou seja, você podia estar um pouco mais adiantada por conta da aula, da classe, Sim. Você pequenininha ainda para uns alunos um pouco maiores. Eu vivia perambulando, né, pelas salas de aulas, pelos debaixo corredores da asa da mãe escola, professora ali, debaixo da asa da mãe professora, né, no prédio escolar. Não era nem unidade, né, era chamada assim, não era nem escola, era o prédio escolar. Quantos que foi alunos construído. devia ter, assim, você lembra? Minha memória é pouco nesse sentido, mas assim, eram classes multisseriadas, né? Eram classes. Classes não era multisseriadas. uma classe só. Não, era mais de uma classe, né? Então, minha mãe dava aula numa turma só, numa classe só, para estudantes, né? Alunos de diferentes tipos, né? Necessidades de aprendizagem. Então, essa memória, para mim, é muito afetiva, né? Porque muitas vezes assim acha que o contexto da família com a profissão dela ela é excludente e não é, né? Nesse caso não foi excludente na minha formação. Pelo contrário. Porque né? como mulher, a Adélia Prado já diz, né? Mulher desdobrável. Então essa memória também faz com que a gente hoje concilie, mesmo sabendo, né, de muitas contingências que tem na sociedade, com que a gente consiga compor melhor, né? Se apresentar melhor, formular melhor as propostas que, particularmente, o campo da literatura requer. Então, o trabalho que você faz hoje tem muito a ver com a sua mãe, né? Vem dela, né? Esse trabalho com a literatura, com a feira e festa literária, né? Porque minha mãe realizava esses eventos também, né? Tanto no espaço da igreja, né, como também na comunidade. Meu avô é poeta, né, foi contemporâneo também da Semana de Arte Moderna, então chegava até a gente essa revolução literária que foi a Semana de Arte Moderna, por essa curiosidade do meu avô, né, do pai da minha mãe. Inclusive, ela tem assim, nós também temos, né, essa referência.
Então, o primeiro livro, praticamente, que a gente pega em mãos, né, fora a literatura clássica, é esse livro de meu avô, Estrela Cadentes, que foi publicado. É um livro agora que está sendo feito toda uma história, né, tentando encontrar os caminhos desse livro aí dentro desse cenário da literatura baiana dos anos de 1940, 1950. Então, tem muita coisa ainda nesse percurso da literatura que precisa ser cavado, que precisa ser encontrado. E você ativando a minha memória, né, perguntando isso de quando eu era criança, isso fica cada vez mais claro para a gente aqui. E você falou 1940, não devia ser tão fácil quanto é hoje a pessoa editar um livro, né? Publicar um livro. Ainda não é fácil. Por mais que você, né? Ainda não é. Por mais que a gente tenha muitas possibilidades editoriais, mas para o mercado independente, para o escritor de publicação independente, ou ele se autofinancia, né? Ou então ele vai por outros caminhos para poder tentar colocar a sua produção autoral, a sua escrita no mercado. E é muito diversa, e é muito de qualidade, e a gente encontra diferentes perfis de escrita, né? De autorias que requer realmente essa visibilidade. A gente tem um escritor, ele vai fazer 100 anos esse ano. De onde? Ele é de Exu, da Paraíba. O Paraíba, filho... Exu. Terra de Luiz Gonzaga. Paraíba não, desculpe. Pernambuco. Pernambuco, né? Desculpe. Pernambuco. Minha família vem de lá. A minha bisavó era cigana nômade e ela vem de lá de Exu, assim, talvez um lugar onde ela ficou por um tempo maior, porque era nômade, né? Mas às vezes fica um tempo maior. E aí ela vem para o sul da Bahia, para Itabuna, e a minha avó, com 12 anos, casou-se com um gajão. Sim. A tribo continuou, seguiu viagem, e ela vem de lá de Exu, tanto que a minha avó é Alencar, e tinha aquela guerra entre o Saraiva e o Alencar. Quando eu era criança, eu não dizia que eu era Alencar, porque eu tinha medo de alguém querer me matar. Até que Luiz Gonzaga voltou e fez a paz ali. Então, ele é de Exu. De Exu. E ele chegou para a gente, né, enquanto esse aspecto mesmo de gerenciamento da carreira literária, de conhecer a obra, realizar a curadoria, por meio de seu filho. Né? Eu falei, mas um escritor de 100 anos, será que a gente vai dar conta? Quando a gente viu a força, a vitalidade, né, do que estava ali, da escrita dele, ele, além de poeta, ele escreve também literatura econômica. Né? Ele sabe tudo da moeda de curso corrente do Brasil. Olha só. Trocou correspondência com Ulisses de Guimarães, com Cristóvão Buarque. Então, quando chega um centenário mostrando ainda a força da palavra, a gente vê realmente que tem muita coisa que precisa ser conhecida, né? Que precisa ser explorada. Então, e a vitalidade dele da escrita, né? Os poemas dele também, a estética da escrita dele, que revela também essa força da vida, esse canto que está presente na literatura. E que exemplo, né, para nós que não temos 100 anos, e os que têm menos idade que a gente, os jovens, né, de que a possibilidade da pessoa escrever e se expressar na vida através de uma escrita, né? De uma escrita. De contar, assim, a sua história, né? Mesmo que não seja uma coisa autobiográfica, mas qualquer escrita é a história da pessoa, né? A visão dela do mundo, né? Nesse caso, não tem como você separar vida e obra, né? Porque foi uma vida centenária e mais do que centenária, né? Porque ainda tem muita vitalidade para poder contar desse lugar de Exu. Inclusive, tem a presença de Luiz Gonzaga também muito forte na vida dele, né? A guerra entre famílias, a gente sabe dessa relação dos Alencar, não me lembro o nome da outra família. Mas ele diz Alencar, mas tem um outro Pereira, se não me engano, tem uns... Ele já disse para a gente que realmente a família dele foi um espaço de mediação, de conciliação, essa presença de Luiz Gonzaga também, né? E é isso, é onde eu me encontro agora, né? Saí de lá da escola, né? Pequenininha, cheguei como professora universitária e agora estou recolhendo esses causos. Você também
é um recolhedor de causos, e espalhando essas narrativas para a gente poder mostrar essa potencialidade da literatura baiana, né, mas também desses outros formatos de escrita que chega até a gente. Que é muito vasto, né, o Brasil, né? E fiquei com vontade de ler esse livro desse escritor de 100 anos de idade, assim, né? Sim, a gente vai chegar, vai fazer chegar até você. Do Brasil de dentro mesmo, né? Assim, que é o verdadeiro Brasil, né? Verdadeiro Brasil. É. Então, você falou que você sempre escreveu, né? Assim, sempre gostou de escrever. Com que idade você começou a escrever? Você é daquelas pessoas que tinham um diário? Não. Muita nem gente tinha um diário, né? Alguns com É. chavezinha. Hoje em dia os diários são abertos Não. assim nas redes sociais, né? Não. tem chave, né? Eu escrevo muito fazendo as anotações, pensando em um roteiro, vendo a imagem, uma cena, anoto. Isso faço desde algumas quando? anotações. Desde sempre, né? Desde sempre, no processo de alfabetização já era assim, muito observadora, né? E depois eu desenvolvo mais textos no aspecto mais ensaísticos, textos em que tem uma relação, digamos, a fotografia com a literatura, a obra de um autor tal com outros aspectos da teoria literária. Alguns textos mais de cunho poético, né, ainda estão guardados. Vamos deixar guardados esses textos por enquanto. Você nunca abriu assim, nunca publicou nada? Nunca publiquei. Tem alguns que já são de conhecimento público, mas que enquanto obra literária, enquanto livro editado, né, ainda não. Pode ser que surja. Quando você fala Mas poético, isso é importante porque assim, você não precisa se colocar na publicação para poder ser o escritor, né? E eu acho que na minha trajetória tem muito isso, né? Eu não conhecia os meandros do mercado editorial, até sabia isso mais nova, né? Mais jovem, vamos dizer assim, sabia dos caminhos da publicação independente, mas até com publicação independente é difícil. Você fala de escrita poética, mas enquanto estrutura de poema ou narrativas também. Narrativas que tem poesia, que né? tem poesias, né? Que tem Sim. poesias. Então vai para o campo mais ficcional? Ficção, Ficção, né? Ficção mesmo, textos literários, ficcionais, narrativas cotidianas, não autobiográficas, né? Mas tem um valor também no extrato de biografias, né? Então, essas cenas mesmo, das presenças do sertão, das presenças da mulher, da infância, né? Gosto muito dessa questão da infância nordestina, da infância do sertão. Então, né? O que é isso? Acho isso muito assim... a infância no sertão, ela passa uma imagem de muita dureza por causa das condições de vida, né? Mas tem uma poética muito linda, você vê as brincadeiras de infância. Isso você encontra nas artes plásticas com Picasso, as pinturas de Picasso, de Portinari também, né? Particularmente de Portinari. Então, esses trânsitos entre as artes, né? Com a literatura. É Guimarães que fala que o sertão é dentro da gente, né? Uhum. E eu sou assim, eu tenho um encantamento pelo sertão. A minha avó, a mãe do meu pai, ela é de Santo Inês, morou a vida inteira por ali próximo, no sertão, uma casinha branquinha, de janela azul, que você olhava 360 graus, você não via ninguém, só aquele cenário do sertão. E o que é o sertão, assim, para você? Porque você falou de um jeito aí que eu já senti que tem um sertão aí dentro. Tem. Que, né, que mais, assim, além desse sertão que ele fala, né, que é o espírito mesmo de cada um, o próprio sertão mesmo, o cenário do sertão, com a cultura do sertão. Como é ele para você? Esse sertão dentro da gente, ele acaba sendo um enquadre para a gente encontrar outros sertões. Um enquadre? Um enquadre mesmo. Uma moldura. Que nome bonito, um enquadre, eu nunca tinha ouvido. Né? Não. Menino, é o sertão. Eu já ouvi assim, enquadramento, né? Enquadrar, mas um enquadre, é tão bonito, né? Um enquadre, né? Beleza da palavra, Eu penso muito nisso, né? É um enquadre como uma moldura, né? Para a gente poder perceber outros sertões. Você chega onde você está no Brasil, você tem uma presença do sertão, você tem uma fotografia do sertão. Em qualquer região. Mesmo que seja em São Paulo. Mesmo que esteja em São Paulo. Naquela selva de pedra. Naquela selva de pedra, você vê pessoas, não só pessoas, né?
que a gente identifica e sabe, né, que leva essa tradição, essa ancestralidade do sertão, como você vê imagens do sertão, né? Você vê gestos, paisagens do sertão. Não é à toa que em muitas capitais você encontra o mercado sertanejo, né? A produção cultural, o artesanato, né? De onde que se vem? Né? A culinária, né? Do próprio sertão. Então, essa poética do sertão, eu saindo desse solo, né? Do interior da Bahia, o solo vermelho, né? A terra vermelha, rachada, né? Você vê assim a topografia, né? Parece que sangra essa terra ali. Então, a gente encontra essas imagens, né, para metaforizar isso nos textos ficcionais. E quando é que você começa a direcionar, né, a se direcionar para a escrita, no caso, para a educadora, né, e para as letras? Como é que isso... Em que momento, assim, que você começou a ver que esse era o seu caminho? Na virada para o século XXI, né? Então, assim, é realmente uma virada e uma retomada, né? O porquê disso? Já tinha um acúmulo grande na formação técnica, acadêmica, de educação, leitura, literatura, e eu fui percebendo cada vez mais essa necessidade da gente profissionalizar, vamos dizer assim, né? Essas experiências literárias no campo da formação literária, do direito ao livro, do direito à própria literatura. Então, acho que essa transição, aliada a isso, à realização, à curadoria de eventos literários, fez com que assim, avolumasse mais esse desejo de mostrar essa escrita, de apresentar essa escrita. E aí, então, como é que chega a ideia de uma festa literária, assim? Como é que chega? Pois é, a gente brinca que chega assim, né? Ou você tomando um café, ou um vinho, né? E chegou justamente por causa dessa aglutinação com alguns moradores de um local, né? Por não ter tido ali ainda a oportunidade de vivenciar essas experiências literárias. E aí a gente começou de forma pequenininha, né? A projetar, a realizar esses eventos. E a primeira é Mucugê? A primeira foi em Mucugê em 2016, né? A gente se encontrou em 2019. A primeira é né? a FG. A primeira como uma grande feira, né? Mais estruturada. Mas desde 2022, né? 2023, a gente já tinha esses formatos de realização de eventos literários. Em Mucugê, não? Não, em Vitória da Conquista, em Anagé. Numa dimensão menor. Numa dimensão menor, mas em vários municípios da Bahia. Então você já veio... E sempre atrelada assim, à educação, à universidade. Então, Mucugê foi o desmembramento da educação para a literatura. Aí, em 2016, em Mucugê, foi quando realmente teve esse formato de feira. Já tinha grandes feiras consolidadas na Bahia, como a Flica, né? Que é a primeira feira da Bahia, e a Mucugê é a segunda. A Flica é a primeira? A primeira, quando você pensa em termos assim, de evento público, né, de ocupação do espaço público, é a Flifes, em Feira de Santana, que vai fazer 18 anos. Olha agora. Olha só, e eu já participei lá também. Já. Eu não sabia. Aí a Flica é a Flifes, que começou na articulação da diocese com a universidade. Então, é muito presente ainda a presença da Universidade Estadual de Feira de Santana na realização da Flifes. Aí a Flica, né, como uma produção mesmo maior, com um enquadro curatorial já bem definido, né, tema, escritor, a presença maior da literatura. E nesse deslocamento capital recôncavo foi a Fligê em 2016. É a primeira, é uma certa linha histórica, que vai lá, assim, para o sertão, né? É a primeira que vai. Sai da beira-mar, né? Do Recôncavo, que está próximo da beira-mar, e entra mais para o interior, literalmente, né? Do estado, que é imenso, né? Imenso. Essa interiorização provocou na Fligê. E na Fligê, na Feira Literária de Mucugê, a gente teve também essa iniciativa de reunir produtores culturais
que estavam o público Dali, presente. da Redondeza? Da Redondeza, e também fazia convites também para outros lugares, de outros estados também. Você fala reunir para quê? Para estruturar? Para estruturar um programa de formação literária. Desde a primeira? Desde a primeira. Já começou assim com essa... Aí criamos a rede colaborativa de feiras e festas literárias. Que você dá consultoria, quer dizer, não sei se é consultoria a palavra, você está em várias, né? Assim, a importância da sua presença para o acontecimento, né? O expertise mesmo, né? O que você... né? Outra palavra bonita aí, né? O acontecimento. Exatamente, porque cada feira literária é um acontecimento. Então, você tem que ver como que ela está naquele contexto, daquele município. Do local, surge do local, do reconhecimento do local, a grandiosidade de você articular uma programação literária que dialogue com aquele local e faça também com que o local se avolume para fora, né? Então, que saia dali. Então, essa rede de feiras e festas literárias tem esse caráter formativo, indutor e também de captação de recursos, que não dá para você pensar a literatura como a prima pobre da cultura. Você precisa fazer essas articulações também institucionalmente, por meio de políticas, como política Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc, né? E entre essa formulação. Deveria ser e deve ser sempre a prima rica, né? Assim, para possibilitar todos os desdobramentos, né? Todas as expressões artísticas e culturais e de educação que envolve, né, uma feira. Então, para mim, eu já conheço o Mucugê de algum tempo, inclusive já fiz um filme lá de Zé Humberto, sim, né? Revoada. Já tive lá em alguns momentos, mas eu nunca vi a Mucugê tão bela, né, como numa Fligê. Assim, o que a feira literária você até falou de alguma maneira, assim, é uma forma de trazer a cidade para brotar o que tem de belo ali culturalmente. Então, você vê a cidade toda movimentada, a sensação que ela se espalha na dimensão quase que toda daquele território, porque, inclusive, você faz uma atividade que eu acho linda, que é na Feira Livre, com os feirantes, o povo que planta na terra, né? E então fale um pouco sobre isso, assim, como é que você vê a Fligê trazendo esse movimento de trazer jovens, pessoas de todas as idades circulando livremente naquele lugar ali, e os estrangeiros, né? Também. Pessoas de outro lugar, né? Por isso, porque é um acontecimento. Por mais que você tenha um plano de voo, você tem que ter esse olhar sensível para poder integrar a população, a comunidade, porque um evento ele não está só para o público do município, né? Chega também, digamos, os estrangeiros, os externos. Mas o legal é que esses que chegam de fora, por já ver essa participação muito forte do morador local, ele acaba também criando os jeitos, os trejeitos, né? As formas, né? As interações que dá mais volume à própria feira. E não é acontecer. Onde você tem uma feira pensando nessa dimensão do direito ao livre e da literatura, ela cria esse conhecimento, ela dá essa liga, ela dá essa densidade. Especificamente na Feira Literária de Mucugê, antes da realização da feira, quando já se define o tema e o escritor homenageado, não necessariamente os dois, porque pode ser a feira só com o tema ou só com o escritor homenageado. Quando você teve com a gente, coincidiu ser sempre o tema, né? E o escritor, os estudantes leem sobre a fortuna biográfica do autor. Eles trabalham o tema, né? Então, ser livre é gigante. Então, eles trabalharam nas escolas estaduais, escolas municipais, escolas da rede privada. Você encontra também a participação intergeracional, crianças, jovens, adultos. Então, pensar nesse direito ao livro, nesse direito é a premissa maior, direito ao livro, direito à literatura, né? Faz com que realmente a feira se torne um acontecimento. E quais são as expressões artísticas, né? Que é interessante porque assim todas. Você tem ali tudo, né? Tudo que é possível, né? Música. Você tem teatro na rua.
Eu vi num ano lá aquele espetáculo da obra de Jorge Amado, no Teatro de Rua, que eu venho do Teatro de Rua, e assim, eu não tinha visto ainda na Bahia um teatro de rua tão bem feito. Você imagina, né, a dificuldade de produzir isso no interior da Bahia, qualquer atividade, né, artística, em municípios que muitas vezes não têm a infraestrutura, um espaço cultural adequado, mas você tem a rua, né? Então você vai para a rua, aí você tem que vencer as barreiras da rua, que é o melhor lugar para estar. E aí tem também, assim, além da beleza do conteúdo, né, que é mostrado ali tem um casamento muito bonito, que é a beleza arquitetônica, né? A beleza do lugar, o aconchego, né? Porque você está vendo uma peça que acontece na rua e tem um casarão que faz parte da literatura de Jorge Amado, mas que aquele casarão do Mucugê parece que ele está dentro da literatura de Jorge Amado. É o cenário. É o cenário. Então, eu tenho participado de várias festas, né, literárias na Bahia e até algumas fora da Bahia, e para mim é a mais bela. Oba. Que eu já vi. E olha que eu vou para festas tão belas. A começar pela a Flica, né, a Cachoeira, né, que eu fui algumas vezes, eu mediava mesas ali. Canudos. Canudos é co-irmão da Frigê. O curador de Canudos, vamos dizer assim, entre aspas, uma residência literária na Frigê. E ele reconhece isso, ele é muito grato. Por isso que eu estou falando aqui. Paulo, né? Luiz Paulo. Luiz Paulo. Aí amigo. Você foi lá, seu amigo, nosso amigo, você foi lá, apresentou o Sarau do Poeta. Então, o que você viu ali em Canudos é um extrato também dessas vivências, desses acontecimentos, dessas feiras literárias, né? Então, seguiu, né, esse formato da Frigê, de colocar na rua, de fazer atividades na rua, de envolver as escolas, de envolver a cidade, os estandes, do diálogo da literatura com as artes plásticas. Porque, assim, aquela definição, literatura é arte da palavra, você tem que questionar que palavra, né? A palavra liberdade, a gente voltando a Marighella, a Castro Alves. Então, tem que ter essa palavra liberdade dialogando com outras expressões artísticas e se avolumando, né? Essa palavra, enquanto arte literária, ela tem uma forma de se apresentar tradicional, que é o livro, que é a ficção, né? Então, livro, vamos dizer, na representação geral, é a literatura. Mas a literatura está na música, a literatura está no teatro, está no cinema, né? Então, esse fluxo de muitas representações, né? de multiplicidade de linguagens, você precisa colocar no interior da Bahia, né? Na menor cidade que você pode estar, esse direito, essa expressão como direito daquela pessoa que está ali te ouvindo, te escrevendo, escutando. E lembrando também que quando coloca assim, a literatura como arte da palavra, não é só a palavra escrita, né? Então, é as multiplicidades também no campo da verbovisualidade, das oralidades. Por isso que a gente tem a oralitura, né? Parte da população brasileira ainda não tem direito à escrita, né? É uma pessoa que possui seus letramentos, que possui sua produção autoral, que às vezes até é um parente da família que escreve para ela, né? Ela dita, essa pessoa dita, fala e a pessoa vai escrevendo. E quando você vai pegar um livro para publicar, você publica muitas vezes o livro daquele que ainda não teve direito, que teve sua escolarização negada. Então, essas desconstruções também precisam, os eventos literários geram isso, né? Geram essas possibilidades de você ver pessoas únicas, singularidades, que se colocam nessa posição de autor, de escritor. Você foi em Gatu, que pertence a Andaraí, ao município de Andaraí. Inclusive, vai ter a Feira Literária de Andaraí agora. Acho que é uma das primeiras no calendário de feiras da Bahia. Se não me engano, é agora 24. Não, já é a quarta. Já é a quarta. Que também é desdobrante dessa rede colaborativa de feiras literárias, na perspectiva de que os produtores participavam dos encontros na Feira de Mucugê. E às vezes desperta assim, por que Mucugê tem a feira e tal município não tem, né? Lençóis já é falando do território da Chapada, né? Lençóis já é outro caminho, mas já está na sua terceira edição. Então, assim, voltando, você já esteve lá em Gatu, né? Na Frigê, Itu. Tem um escritor lá que faz os livros manuscritos.
você tem que entregar para ele papel pautado. Se você entregar assim, né? Ele encontrar com ele. Ele não gosta de escrever em papel ofício, né? Que não tem ele pauta, pega a linha, ele pega a régua, coloca a linha, escreve em cima daquela linha. Contou toda a história do Festival de Igatu, que já foi Chico César, Fagner, Milton Nascimento. Ele tem livros únicos dessa produção. Se você chegar para ele e falar, eu quero publicar seu livro, você está ofendendo. Ele pega novamente o papel pautado, o papel ofício, o papel pautado, e escreve do mesmo jeito que ele escreveu a primeira obra dele. É o Amarildo. Né? É a produção literária. Aí, assim, vai esse público diverso da feira, encontra um Amarildo, ele se torna conhecido, a literatura dele se torna conhecida a partir da própria história dele, da produção dele, e contar quais as formas que você tem de produzir a literatura numa vastidão que é esse Brasil. Então, a gente muito lindo, né? É muito lindo, porque é como se fosse assim, o sertão, usar essa imagem de novo do sertão, que está lá, né? O sertão, ele está lá no canto dele. Tem gente que nunca foi lá, não conhece nem nada. É como se você tirasse essa coisa que está dentro. É que você falou bem isso, né? Pegar a cidade e mostrar o que essa cidade nas suas entranhas ali, né? Nos seus lares, no quintal de cada casa, né? Nos caminhos ali de uma casa para outra. A gente falava aqui antes de começar, você falando que temos 80 feiras já na Bahia? O ano passado foram mais de 40 feiras. Aí tem uma política pública pela lei Paulo Gustavo, que foi a abertura de editais, né, para concorrências de projetos para a realização de feiras, festivais e festas literárias. Esse edital acolheu 81 proposições. Então, tem a perspectiva de realizar, ao longo desse ano de 2024, 81, porque foram 3 por território, né? A Bahia tem 27 territórios, então 3 por territórios. Então, cada território tem já, né, a condição, o aporte para realizar 3 festas ou feiras de diferentes formatos. E eu quero chegar em todos. Que maravilha, porque a cultura de cada lugar, é o jeito de cada lugar, né? Isso também é bonito, né? É o programa Bahia Literária. E então, para a realização, depende da verba? Depende dos esboços da verba, né? Que já está começando agora, nesse primeiro semestre. Eu soube que já são 32 feiras que já estão calendarizadas para realizar até julho, e depois começa o fluxo da realização do segundo semestre. Inclusive, a Fligê concorreu, né? E nós tivemos também o aporte à seleção. Você concorreu para continuar? Concorreu com esse edital, porque não são para eventos calendarizados, né? A Fligê já está indo para a sua 8ª edição, sempre contou com apoio de recursos federais, né? Apoio também de recursos estaduais, o apoio local do município, mas como edital a gente nunca tinha concorrido. Então foi oportunizado nesse ano de 2024 os produtores culturais, os curadores concorrer a esses editais por meio do programa Bahia Literária. Eu achava que não precisava. Precisa demais. Mas é importante também, não é? A valorização, você tem que investir muito na parte de infraestrutura nesses municípios para poder levar a presença autoral, né, do artista, do cantor, do músico. E não tem. E assim, o recurso às vezes não dá e você tem que fazer esses arranjos em relação a pagamentos de prolabora, equipe de produção também. Tem muita dedicação, muito compromisso. Então, a valorização da literatura, da arte literária, não é só para o escritor, para o autor, mas o leitor que está ali, né? Aquele mediador de leitura que faz com que o livro chegue. Então, tudo isso é nesse fluxo da curadoria literária, da produção dos eventos literários, que é o que está por detrás da realização de evento literário, que às vezes não chega, né? E que precisa ser muito bem explicitado. Então, assim, é muita gente envolvida. Muita gente envolvida. Então, quando eu conheci você ali na Fligê, assim, me encantei assim pelo seu jeito, a sua delicadeza e vendo o encantamento, ele fica maior ainda quando você vê a equipe toda trabalhando numa harmonia,
um cuidado, um carinho, um afeto. Eu me senti acolhido ali. Eu falei, nossa, eu sou alguém importante para Sempre foi. Para a realização de alguma coisa aqui que eu, né, para o que eu me disponho, né, enquanto pessoa, enquanto artista, é como se fosse assim, eu sou uma semente e tem uma terra fértil ali me esperando para poder, né? Então é muito bonito isso, né? A terra é fértil, né? Principalmente na Chapada, mesmo com tantas pedras, né? Mas tem muita fertilidade, tem muita produção ali. A equipe, a composição da equipe, essas feiras, inclusive, elas não têm uma produtora profissional, né? Porque você está trabalhando com o local. Então, essa profissionalização também ainda é uma carência dentro do cenário da literatura para a realização. Ela se dá no fazer mesmo. Ela se dá no fazer fazendo, né? Na troca. Por isso a questão da rede colaborativa, na troca das experiências. Então, você tem que pensar no profissional curador, da curadoria, né? Até o técnico de luz, até o técnico de som, né? Que requer quando você coloca a literatura com diferentes linguagens, né? O curador, ele funciona como se fosse um maestro de uma orquestra? Funciona como maestro da orquestra, porque é ele que define o tom, né, da obra de um escritor. A gente está sempre falando de Castro Alves, vamos voltar a Castro Alves. Então, atualizar o pensamento de Castro Alves nos anos 2000, no século XXI, né? Os escravizados, as diásporas que estavam quando Castro Alves esteve aqui, a gente até criou, né, uma vida breve de longa existência. É esse o mote de Castro Alves, né? Uma vida breve, mas de longa existência. Então, como é que você atualiza esse pensamento? Como direito ao livro, estou sempre referindo isso, né? Como direito ao livro, direito à literatura. Então, isso é essa maestria que o curador faz, né? Tentar aproximar essa obra e esse autor daquele público que está ali. E não é um público só de determinada faixa etária, é um público que tem que atender crianças, jovens e adultos, né? Coletivos e especificidades. Então, essa regência literária, né, passa por meio desse enquadre curatorial. Pensando nisso, né, você tem profissionais já especializados para estar contigo, para fazer pesquisa literária, vida e obra do autor, relação da vida e obra do autor com algum fato cotidiano, né, algo que aconteceu ali. Por isso que é um acontecimento, por isso que quando você chega lá, você vê beleza, né? Porque você está vendo o livro em movimento, você está vendo Castro Alves em movimento. Vivo. Né? Vivo, na tudo, feira, né? Em tudo, né? Como João Baldo em movimento. Exatamente. Né? Independência da Bahia e João Baldo. Então, você cria relações né? E tramas conceituais e contextuais para poder avolumar. E para chegar a isso, você precisa de quê? Você precisa do design, você precisa do produtor, você precisa, né, de profissionais específicos para chegar. Aquele sonho, né? O que se sonha, O que se sonha. Aí você não encontra no município. O que você faz? Você tem que descobrir alguém, né, que está disposto a colaborar, a investir parte do seu tempo, né? Ou às vezes você encontra no município, mas não tem recurso, né, para poder fazer com que esse projeto se realize. São sonhos mesmo, são sonhos que são realizados, né? Perspectivados. E a importância ali, no caso dos espaços para cada coisa acontecer, né? Eu lembro que eu passando ali por Mucugê, para ir para um determinado lugar onde eu ia me apresentar ou onde eu ia assistir alguma apresentação, você sai passando por várias. Então tem um lugar ali cheio de crianças onde dava vontade de entrar. E eu não conseguia entrar porque eu tinha o meu horário cá e aquilo cativava, era um monte de livro pendurado, desenhos, um monte de criança parecendo que está num parque de diversões, né? Uhum. E bonito também ver as crianças e os adolescentes com o uniforme do colégio, como você falou. A importância também da escola receber isso como um conteúdo para estudo, né? Para encantar também os né? Isso. Essa presença da juventude, né? Porque um evento como feiras e festas literárias é onde você tem mais, não sei se o único, mas pelo menos é o que mais provoca essa participação dos jovens.
Então, as políticas da juventude, a presença da juventude nas feiras e festas literárias, eles vão, né? É público, é gratuito, chega nele, ele encontra a programação, né, que está na atenção dele para aquele momento ali. Né? Não vão obrigados. E aí você encontra também algumas programações que, durante a programação, que foge do seu plano de voo, do que você programou. Porque quando você menos espera, você tem lá um estudante, um jovem, um adulto, né, um idoso, declamando. Aí quando você chega, não, isso eu escrevi aqui agora, estava guardado aí não sei o quê. Por isso que você não dá conta de tudo, mas você tem que ter a obrigação de deixar com que tudo seja acontecido, tudo seja realizado. Na primeira vez que eu fui lá, acho que foi a primeira vez, eu fui 2 vezes, né? Foi. Era para ter ido tantas outras e não eu viajando. Não dá agenda, né? Sempre. Eu ficava triste, aí estava lá no Rio ou em São Paulo com a peça, ela está acontecendo a Figê. Aí meu pensamento ia para lá. Já foi na Friconquista? Já fui. Ali foi a primeira ou foi a segunda? A segunda. Na segunda, na Friconquista. Que é filha da Fligê, né? Mas aí... Você foi, desculpa, Canudos, Friconquista, Fliclé, Caculé. Ituberaba. É Ituberaba? É Ituberaba, que foi a primeira edição, né? Aí já é outro mas acho que é a primeira. Mas foi você que falou para alguém que... Itaberaba. Não, Itaberaba. Foi a primeira edição. Itaberaba. Então, eu estava lá para fazer no ano de Castro Alves, aí vejo na programação João Omar. Sim. Aí eu falei com você, eu acho que eu falei com o Valdenor, né? Valdenor Pereira, essa figura fantástica, deputado, que é seu esposo, meu companheiro, seu companheiro. Esposa, há um bom tempo. E aí falei, e aí? Eu acho que eu vou falar com o João Omar para fazer Castro Alves com orquestra. Aí ele conseguiu falar, não sei se foi ele ou você, eu não lembro agora. Sempre eu e João Omar e Valdenor, e foi muito mágico. E aí ele é um maravilhoso meu amigo, assim, já fiz algumas coisas com ele, João Omar, e ele topou na hora. E aí nós nos encontramos, eu estava andando com a Yolanda ali, naquele lugar maravilhoso, quando está acontecendo, mais maravilhoso ainda quando está acontecendo a feira. Aí quando eu vou passando, ele está acabando de chegar, desceu do carro, ali em pé mesmo, ele começou a dizer mais ou menos como era que ele pensava. E assim, isso estou falando isso porque está dentro disso que você falou, não estava programado, mas as coisas vão se encontrando e gerando outras expressões, né? E ali você vê a música, né? Com a participação cênica sua toda ali. A palavra sendo dita com uma música de uma beleza. A performance. A maneira que João Omar, a sensibilidade dele de reger a música para o poema, a filha dele tocando, Gabriela Mello. Quando nós fizemos um ensaio numa casa, que ficava as pessoas passando e vendo aquilo, já era um acontecimento também, ensaio. Aí, quando acabou aquilo, ela falou assim, meu pai, essa música você fez para o poema? Ele falou, não. Ele fez um arranjo de uma outra música que já existia, mas ele é tão genial que ele colocou a música dentro do poema e deu uma dimensão, né? E na praça pública, todo mundo ali, né, escutando. Aquela praça cheia, lotada. Tem uma experiência lotada. maravilhosa também com Conceição Evaristo. Era a nossa escritora homenageada. O tema era literatura e ancestralidades. E a gente queria, com a presença de Conceição Evaristo também, destacar muitos aspectos da obra dela, né? Não só a questão das escrevivências, mas também noções de ancestralidade que estavam ali. Aí João Omar é um companheiro, um parceiro, como você também, né? De todo esse fluxo de espalhar a literatura pela Bahia e pelo Brasil. Aí eu falei, João, vamos fazer pelo menos uma partitura, mesmo que você não consiga gravar, vamos tentar ver o que a gente faz de uma música, de uma composição, alguma coisa assim, para entregar Conceição Evaristo. Aí ele chegou e fez umas anotações assim, tem aqui, PPP, mas eu preciso ler o livro. Eu falei, não, eu já li o livro, por causa do tempo, né? Eu já li o livro, bora ver, você já li? Não, vou ler pelo menos uns poemas, eu vou ler. Aí ele encontrou a palavra calumbé, né? Uma palavra linda. Linda, calumbé, que é tipo uma bacia, uma coisa assim, de barro, né? Não sou cantora, né? Mas ele já gravou, né? São 3 áreas, né? A primeira e a segunda já está gravada.
E foi a partir disso. Eu quero ouvir. Calumbé, aí esse canto, né, do poema de Conceição Evaristo, que teve essa tradução para a obra, para a própria orquestra. Na presença de Conceição, foi cantada para ela, foi entregue a partitura. Né? Para você ver, é uma produção específica para aquela autora, para aquela escritora que estava ali, né? Dela. Foi muito emocionante. Que aconteceu daquele encontro, né? E assim, é bonito quando você fala do que provoca nas pessoas, né? Nas pessoas. As de lá e as que chegam lá, daqui a pouco começam a interagir como se fossem de lá, né? Um encontro maravilhoso que nós tivemos também, esse mais recente, foi com Larissa Luz. Larissa Luz é escritora. Ela tem textos guardados lá, viu? Ela esteve aqui. Né? Ela é danada. Ela esteve danada, maravilhosa. Aqui não pode. Ela esteve aqui no Pode. E uma atriz maravilhosa. Maravilhosa. Eu vi o Torto Arado tudo isso. Na estreia. Eu fui brincar com ela e falei assim: quem disse pra você que você é atriz, mulher? Porque ela sabe que ela é atriz. Ela é uma atriz extraordinária. Né? Além da cantora e escritora também. Ela falou, né, dessa experiência dela como atriz. Completa, né? Igual você, assim, né? São completos, né? Conhece a incompletude, Nos reconhecemos como seres incompletos, mas dá conta, né? Então, quando se apresenta, é completo, né? Acho que é Manuel de Barros que fala, né, que a maior riqueza do ser humano é alguma coisa assim, do homem é a sua incompletude. É a sua incompletude, né? Então, essa consciência da incompletude, que está também presente nos eventos literários, é que faz com que você vivencie, né, esse acabamento estético, né? Essa conclusão estética, mas precisa dessa consciência da incompletude. Aí esse encontro da Larissa aconteceu na Frigê, se não me engano, de 2023, com a mãe dela, que é Regina Luz, que é escritora para as infâncias, né? E poeta. Ela eu sei que é escritora. E foi gestos de mãe e filha. Foi emocionante, foi maravilhoso, né? Já repetiu em outras feiras literárias e assim, é isso que a gente pensa, entendeu? No sentido assim de promover essas experiências mesmo para que se desperte, né, essa consciência. E aí eu fico pensando, quando eu participo de uma festa literária, eu vou a Belo Campo, que é próximo de Vitória Conquista. Também a gente teve lá uma cidade pequena, de poucos habitantes, que no ano que eu fui estava sendo feito com recursos da prefeitura, porque não deu tempo de entrar no edital. E é uma das mais bonitas que eu já vi também. Eles cercam a praça toda, envolvem a praça, abraçam a praça, melhor dizendo, né? Com as atividades todas, gastronômicas e artísticas e literárias e tudo mais, e colocam um palco que de onde as pessoas estiverem nas barracas, elas de alguma forma podem ter acesso. E uma praça. Numa cidade. Aí eu fico... Isso para dizer o seguinte, e saber de você, assim, para você falar um pouco sobre isso. A importância para uma prefeitura de fazer acontecer uma festa literária, né, na sua cidade, para o desenvolvimento total de todas as atividades de uma cidade, né? Esse formato de ocupar as praças, ninguém inventou nada, né? Mas quando você interioriza as feiras para uma cidade como Vitória da Conquista ou Mucugê, que é uma cidade turística, quem vai se encoraja de realizar, porque é mais difícil você vir para a capital e para o interior. Imagina, você sair de Bom Jesus da Lapa 1.000 quilômetros para participar de uma experiência como foi Pelô e Flica. Então, já tendo cidades polo em que essas experiências ocorrem, se encoraja as outras pessoas. Então, Belo Campo é uma dessas experiências também, né? Que bebeu nessa fonte da Frigê. A secretária de Educação chegou e falou, não, a gente não tem recursos, então, bora ver uma forma de tentar, né, realizar isso. Aí, depois da realização da feira, ela disse assim, eu não posso te afirmar que a feira por si só pagou, mas a gente teve a ocupação de pousadas, a ocupação de casas, o comércio, né, o supermercado vendeu mais. Então, assim, o impacto na economia local, né, no turismo também
acontece. Mucugê, os dados de Mucugê, teve um ano que me passou que era muito superior o que gerou de economia, de captação de recursos, né, para pousadas e tudo, do que o que foi próprio o recurso do investimento no próprio evento de realização. É claro que eu estou te colocando em termos assim de não muitos dados de pesquisas realizadas, é o que eu escuto, é o que chega para a gente. Mas não temos dúvidas, né, que o evento literário, né, ele realmente gera recursos para o município e impacta também em outros segmentos. Né, a alimentação também. Daquele povo todo, né, nos quantos dias? Alimentação, hospedagem, são 4 dias. São 4 né? dias. Em formato padrão, 4 dias. Abertura e mais 3 dias. Que quando vai chegando no fim, o povo já vai ficando com saudade, aí já volta para uma outra realidade, né? Tanto a cidade vai voltar para uma outra realidade. Mas volta agradecendo. Volta assim, eu feliz da vida. Né? Eu me reanimei aqui, eu encontrei em qualquer evento, né, literário, volta eles voltam para casa querendo voltar para Afligê, né, no ano seguinte. Já coloca no calendário. Pois é. Né? Igual a gente coloca a Flica, coloca a Flipelô, coloca a Flip, né? Ele também já coloca no calendário essas feiras. Não tenha dúvida. Belo Campo já está indo para a sua terceira, acho que esse ano é a 4ª edição. Né? A 4ª edição. Porque já colocou no calendário. Mesmo você mudando a gestão municipal, porque pode acontecer descontinuidade, né? De 4 em 4 anos muda, ou às vezes tem a reeleição, quando é um evento realizado só com o recurso próprio do município. A população já cobra, os estudantes já cobram, né? Não vai ter esse ano, não. Não vai acontecer, é um patrimônio. Né? Então, eu já fui 2 vezes a Belo Campo, e Quinhum, o prefeito, era o prefeito. Aí, no primeiro ano. No segundo ano, ele já ia, era ele ainda, mas ele ia passar para o ano seguinte, para o próximo prefeito. Acho que ele não é mais ele. E ele trouxe ali, eu gosto quando eu vejo esse tipo de empenho de um político, né? Para as artes, para a cultura, e eu gosto quando eu estou ali num palco, numa praça, de trazer a pessoa, sabe? Assim, eu boto às vezes dentro do meu espetáculo, porque, sabe, como reconhecimento, assim, não estão fazendo mais além do ofício, do que eles têm que fazer. Mas tem tantos que não fazem, que quando a gente encontra uns que fazem, a gente tem que, né, tem que reconhecer. E aí ele apresentou, eu não lembro o nome agora dele, do atual prefeito, e dizendo, ele vai estar aqui, ele vai continuar. Pronto, porque... compromisso público. E aí, olha só, um prefeito que já passa para o outro uma feira, ou seja, já dá para ele de bandeja, só ele administrar. Já está dando estruturado, então já está com a régua e o compasso, né? Não precisa... Eu gosto, assim, eu fiz curso de agrofloresta com Ernest, né? E eu gosto muito de trabalhar com a natureza. E eu vejo na feira literária, na cultura, né? Mas a feira literária é como se fosse, tem muitas semelhanças com uma agrofloresta, onde tem uma diversidade de plantas que juntas elas se fortalecem. Não precisa de pesticida, não precisa de veneno para matar bicho nenhum, porque ela própria... Então, é um pouco isso uma feira literária, né? É uma cultura que sai... eu estava pensando no nome curadoria, para curar. Na Copa. É para curar o ser humano através da arte, né? Da literatura. Parte disso aí, de entender que você precisa selecionar, dar volume para poder plantar sementes de cura, vamos dizer assim, né? Nessa metáfora que você está usando da agrofloresta. Então, você tem na rua diferentes flores, diferentes folhas, diferentes espécies, né? Quem passa naquela rua tem que saber que o seu pé precisa proteger, porque a curadoria também é uma proteção desse conhecimento para poder ser mais disseminado, pisa, né? disseminar. E para você disseminar, você precisa selecionar, delimitar. Lembra quando eu falei, né, da questão de você estudar o autor, depois você estudar um tema, você está delimitando, estabelecendo recortes. Depois disso, socializar, disseminar, que é o que a gente vê nas feiras e festas literárias. Quando chega para nós, já tem todo um estudo, todo, né? Um trabalho. Tem toda uma terrinha que já foi fertilizada. Daquele jeito que chega. Chegada ali.
Que aprofunda. E aí, por isso que aprofunda também, né? Que tem esse aprofundamento de você ver, quando eu falo aprofundamento, assim, essa verticalização de alguém, quando ouve ou quando lê, né, um texto literário, dizer assim, mas eu já vi isso em tal lugar, isso toca a minha experiência, né? Isso chega para mim, né? E aí você tem esse trabalho seu, que é bonito, de fazer acontecer, né? Dar um apoio para outras cidades realizarem. Quando eu estava ali também na Fligê, eu encontrava várias pessoas dizendo, ano que vem eu vou fazer lá na minha cidade, eu quero que você vá para lá. Ou seja, a semente vai se espalhando pelos territórios, né? Sim, isso assim me deixa muito honrada, né, de ter esse reconhecimento. Mas quem tem que fazer é a cidade, é a pessoa da cidade, né? Claro que com as trocas, com as experiências, mas a ideia mesmo da rede é você fazer com que tenha porque tem, né? Talvez o meu olhar seja assim, mais perspicaz de induzir algumas questões, porque se não tiver esse envolvimento e esse compromisso da cidade, não realiza. Não é de fora para dentro. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É você reconhecer mesmo no território, no município, aquelas potencialidades que tem ali para fazer o diálogo, né? Prova tão grande, você tem o Itamar Vieira Júnior, né? Ele usou da experiência dele como técnico, geógrafo como técnico, né? Para apresentar para a gente o Jaré internacionalmente, né? Então, ele teve essa experiência daquele local, né? Da Bahia, no caso dele, da Bahia, né? O Jaré, manifestação da espiritualidade específica da Chapada Diamantina. Que já teve lá na feira. Que já teve na feira, foi a primeira, inclusive foi a primeira mesa em feiras literárias na Bahia em que o Jaré foi tema com a literatura. Eu estava lá. E que teve a participação da comunidade de Jaré, de líderes, Tanquinho, né? E de Lençóis, né? A Gal Pereira também presente com a gente, junto com o Itamar. Então, assim, esse enquadre, né, usando novamente a palavra, esse enquadre do local que dá essa grandiosidade do próprio evento. E aí, esse cuidado que você tem de quando você chega numa cidade, de despertar, né, o potencial das pessoas de lá, né? Então, é um trabalho que você está fazendo também de quase que no primeiro momento segurar na mão também, precisa, né? Segurar na mão, precisa construir essa consciência, né? Social também, porque senão vem um estrangeiro e não dá certo. Vem o colonizador. E não dá certo. E a prática da gente é decolonial, né? Então, assim, e quando fala esse local, não é que o exterior, né, não esteja presente, não. Tem que dialogar com aquilo ali. E o diálogo pode ser por meio desse consenso ou do confronto. Mas ele tem que valorizar, eu pertenço a esse local, eu estou pertencido nesse território. Vai ser realizada uma feira em Érico Cardoso, em que tem lá uma tradição do alambique. E a promotora da feira disse assim, a gente quer colocar o alambique na praça, como a Bahia também, você chega lá, né, e encontra um monumento lá, né, da cachaça e tudo. Aí ela diz assim, mas eu quero fazer isso, eu não sei como fazer isso. Então, como é que a gente vai aprender juntos, que eu também não sei, né? Você não sabe, o outro não sabe, como fazer isso? Aí eu perguntei, mas por que você quer saber fazer isso? Porque o povo gosta. Quando a gente faz isso aqui, a população gosta no sentido assim, reconhece a importância. Então, a gente precisa dessa importância local dialogando com a literatura. Aí você vai tentando encontrar as pontes dessas construções conceituais, né? Para poder tanto desconstruir estereótipos que possam acontecer, como também gerar novas representações para o local. Daí essa coisa que você falou da identidade de cada lugar, né? Da identidade de cada lugar. Como é que pode funcionar no potencial que o lugar tem, né? É bonito, né? Não, é muito rico, assim... Eu saio dizendo por aí, eu não sei se existe um estado no Brasil que tenha a quantidade de feiras que a Bahia já tem e que terá até o final desse ano, se todas forem realizadas, 80 e tantas, né? A Bahia existe é um dos primeiros. Um lugar?
com tantas o Rio Grande feiras. do Sul tem muita tradição, né? Mas a Bahia, eu acho que está igual, já superou o Rio Grande do Sul. Esther, e qual é o cuidado que tem que se ter no desenvolvimento dessas feiras? Por que que eu pergunto? É um terreno que começa a ser muito fértil. Então, acredito eu que tem que se ter um cuidado com a programação para coisas, por exemplo, que tenha o seu espaço em grandes mídias, sei lá, shows para 50 mil pessoas. Não sei se é bem o caso de você levar um show assim para uma feira literária, que é uma coisa mais próxima, mais, sei lá, qual é a palavra, mais de uma cultura quase que da porta de casa, né? Quais os cuidados tem que se ter para que, eu digo isso porque é o seguinte, as pessoas olham e falam, opa, eu quero participar daquilo ali. Sim. Mas muitas vezes pode ter alguma linguagem ou algum estilo de alguma expressão que talvez, não sei qual é a palavra, mas talvez não seja tão adequado para ali, que é um lugar de educar, né? Né? Sem querer ser, né? Sem querer trazer aqui sei lá, censurar algum tipo de expressão, mas enquanto uma proposta para que seja uma coisa de criar uma prosperidade, enfim, eu fico falando muito para querer me explicar, mas vocês devem ter entendido a minha... Os cuidados. Eu acho que a gente tem que pensar na continuidade, né? Então, assim, o primeiro é o pé inicial, é o primeiro passo, né? E depois, a gente tem que pensar nessa continuidade da feira. Por isso que você já tem de quem começou, né? Pensando dessa forma, de olhar o local, de ver como direito ao livro e à literatura que você encontra. Acho que quarta, Flibelot, quinta ou sexta, Flican, oitava, Fligê, isso falando na interiorização. Segunda, Fliclé, né, que é a Feira Literária de Caculé, Irecê, são vários municípios. Feliz que é. Então, esse olhar de continuidade, né, pensando nisso. Para isso, a gente pensa, terminou a feira, qual o coletivo local que já vai começar a se articular, a fortalecer a realização da segunda, da terceira, da quarta edição. Há projetos literários aqui? Sim. Há clubes de livro? Não. Então, vamos começar a constituir aqui na cidade, das escolas, clubes de leitura, né? Então, como é que a gente vai pensando nessa mobilização, né? De fazer um mapeamento da produção literária para poder gerar o evento. Outros cuidados, né? Buscar parcerias para recurso financeiro. Não dá para você realizar só como um sonho, como o seu desejo, né? Por isso que os editais, que o Programa Bahia Literária, parcerias com deputados, né? Com prefeituras, como você falou, é importante se realizar. Porque por mais que tenha a sua dedicação, a sua colaboração, são profissionais da cultura que está ali. É o escritor, é o mediador de leitura, é o cantor, é o produtor cultural, é o designer, é o cenógrafo, é o técnico, está dentro dessa economia criativa da cultura. Cuidados em termos assim de você pensar isso cabe ou isso não cabe, eu coloco como representação de direitos humanos, o que fere ou o que não fere. Né? Perfeito. A minha pergunta era nesse sentido. Eu estou chegando lá. Chegou, né? Se ferir, vamos debater, né? Porque se você não pode, pela negativa, não deve ter. Mas se escapulir, né, e ferir, você precisa debater isso, porque também é consciência social. Teve uma feira em que as crianças participaram, pintaram o corpo de tinta preta. Isso gera realmente, né? Mas era uma manifestação do local que estava relacionado, mas eles ainda não tinham feito essa consciência de pessoas escravizadas, então escapuliu um exemplo, né? Na figura do curador, escapuliu. Vai acabar a feira, né? Então, responde quem tem que responder, né? Criminalmente por aquilo, mas a gente gera isso no campo da literatura. Aí você pega o texto literário, como você disse mesmo, né? Eu, às vezes preciso da literatura para poder, antes da gente começar, para poder me sentir melhor, né? Falar mais dessa realidade. Exatamente, então, você pega da literatura para poder falar dessa realidade, em vez de... São esses aspectos todos aí. E, por fim, a gente não pode deixar de pensar
que esse evento, ele está, por menor que ele seja, por mais que ainda não tenha, ache que é um evento insignificante, ele está impactando na economia do município e no mercado editorial, né? Aquele estudante que participou como criança de uma atividade infantil, ele, com a sua permanência na escola, ele pode ser o próximo escritor que vai estar naquela feira. Aquela senhorinha que começou a vender lanche, né, para o público da feira, ela vai ser depois aquela pousadazinha ou aquele restaurante que você vai estar ali, porque isso gera também a economia. Então, assim, eu sou apaixonada por feiras e festas literárias, né? Sou apaixonada pelo que eu faço, principalmente pelos encontros que a gente sempre tem, né? E pelo direito que está dentro dessa palavra literária. É muita gente... É um encontro de muita gente querendo ver as coisas belas acontecerem, né? E quando se juntam, né, tem não lembro o nome do escritor, que ele fala que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Todo mundo junto. E uma feira literária é isso, né? É um monte de gente boa, com boas intenções, com talento, juntas, né? Então é um potencial assim enorme. Você começou a escrever, quer dizer, você começou a publicar desde quando? Eu botei a mão aqui nesse livro e a gente brincava que eu vim com a camisa do Trio da Cultura de Margareth Menezes, que ela me convidou no primeiro ano, já saiu esse segundo ano, para ser um diretor artístico ali, de umas alas e tudo. E olha só, parece que é uma coisa só, né? Incrível. Achei assim, falei, cheguei bem aqui. Então, esse livro seu, ele já foi lançado ou está sendo lançado? Ele já foi lançado. Já foi lançado. Ele foi lançado quando? Ele é de 2024, é um livro recente, o meu livro mais recente. Curadoria Literária, Enfoque para Eventos. Ele é um pouco do que a gente conversou aqui, né, sobre curadoria literária, da necessidade de mostrar a presença desse profissional curador na realização dos eventos literários. Que a curadoria parece que é uma palavra de moda, né? Você tem curadoria digital, mas na literatura, né, mesmo a gente tendo excelentes curadores na Bahia, né? A Josélia Guiar, que já fez curadoria de várias feiras literárias, né? E falando só de mulheres, mas outros também. Mas o que é curadoria literária? Esse livro tenta mostrar isso, né? Da concepção de curadoria para a curadoria literária e como você pode dar conta, vamos dizer assim, de pensar na organização de feiras, festas, né? Festival, talvez nem tanto, mas feiras e festas literárias nessa dimensão da curadoria, da presença autoral. Porque você precisa um evento literário, você precisa da obra, do autor e do leitor. Essa tríade que está presente. Em alguns a gente vê só o público, que eu nem chamo de leitor, né? Você vê o público e não tem muito a presença do escritor e do autor. Aí se coloca a chancela, feiras e festas literárias e não. Por isso que a gente está nessa trajetória aí de qualificação e de troca de experiências na realização de feiras e festas literárias. Interessante, porque é um encontro do autor com a obra dele e o público, né? O próprio público. O autor está falando dele, o autor está falando da obra dele, a oportunidade que o público tem de ouvir do próprio autor isso, né? Do autor também ver o que o público vai falar da obra dele. De conversar com esse público. De conversar com esse público. De responder. De ver essa obra em outras linguagens, em diferentes linguagens, né? Multiplicidade de linguagens. Você lá na sua performance, né? Com o Castro Alves, né? Também com outras expressões. O Sarau do Poeta, que é coisa mais literária do que o Sarau do Poeta, né? Você quer o maior encontro da música ali, né? Com a literatura. Foi muito lindo ali, né? Naquela praça. Declamar um poema de um escritor, de uma escritora que está no público, no evento, no público. Então, são experiências únicas, né? Do acontecimento mesmo, que é um evento literário. E o que é mais gratificante para você quando você realiza, por exemplo, uma edição ali da Fligê ou da Fliconquista, né? O que é que fica assim, terminou, sei lá, a feira, como é que fica esse sertão aí dentro, circulando de imagens, o que é mais
gratificante, assim, mais belo para você? É esse aspecto intergeracional. É você ver que leva o desejo, quem esteve ali, como a gente falou, leva o desejo de voltar, mas é você ver que aquela criança, aquele jovem, né? E isso é verdade, muito verdadeiro mesmo, né? Talvez não seja verdade, mas é muito, muito verdadeiro. Ele sai dali com essa consciência intergeracional, de cuidar mais do pai, cuidar mais do idoso, né? Crianças com crianças, jovens, né? Com adultos. Então, por quê? Porque o público também é diverso, o público é intergeracional. E é claro que você tem que ter o encontro com o par, por isso que você tem programação infantil, programação jovem, programação adulta e outras diversidades. Mas essa consciência intergeracional é o que me deixa assim, mais motivada a continuar a investir nisso, porque eu sei que esses formatos de feiras e festas é onde a gente mais encontra essas possibilidades. Quando você faz um show, você já tem música, né? Aquele público mais específico que vai para ver aquele artista, né? Às vezes jovens, outros terceira idade, né? Vamos pensar assim. Na literatura, não. Nas feiras e festas, não. E a gente precisa disso, né? Para uma cidade melhor, para um país melhor, para um mundo melhor, construir essas consciências intergeracionais, do cuidar. Que lindo isso, porque é o que a vida, como a vida deve ser, né? E, é assim, o que a vida pede. É o que a vida pede e assim, é a função da arte, é a função da educação. Então, você une ali, né, numa feira literária, a educação e a arte, né? E a cultura de uma forma que é tudo que o ser humano precisa para ter isso que você falou, né? Bonito essa sua resposta do que é que é ver as pessoas motivadas, com vontade de viver, né? E sem filtros, né? Porque você tem que deixar a palavra literária na matriz que ela é, sem nenhum filtro. Ela chega, ela te afeta, né? Dessa forma. Que bom. Que bom, que coisa boa. Querendo lembrar o nome dele. Chico César teve lá, não foi? Teve. E eu estou fazendo uma peça que eu estava falando para você, né? Eu vi o Povo Brasileiro, que Tomara que a gente ele fez 30 músicas ou 31, mas o diretor teve que tirar algumas cenas, era tudo contextualizado, então ele só aproveitou 27 músicas. Aí Chico César vai no ensaio, passa uma tarde inteira lá sentado, assistindo o ensaio, vai para as apresentações, foi no Rio, foi em São Paulo. Aí ele chegou em São Paulo, depois de participar da Fligê, e ele me deu um presente. Ele falou assim: Jackson, você é de Mucugê? Eu falei: não, eu sou de Itabuna. Ele falou: eu andei pela festa literária, eu lembrava de você o tempo inteiro. Olha só. Mas isso, só eu sei a dimensão disso, porque, primeiro que assim, eu não tenho muita intimidade com Chico César. É ali, aquela pessoa que a gente tem uma admiração ali, né? Mas aí ele... Por que ele vai para Mucugê participar de uma festa literária e me vê ali, sabe? Ele quis voltar. Né? Mas quem não quer voltar? Né? Pois é. Todo mundo quer voltar. Ele quis voltar né? como artista, isso para a gente é importante. Ele quis voltar como artista, né? Com a responsabilidade artística dele com aquele público que está ali. Né? Porque eu lembro também de Margarete Menezes ali, que aí ela me chama para dizer um poema. Aí Gabi Guedes sobe. Aí Caco, sabe assim... Caco foi maravilhoso, né? E a peça dele, de Caco é da Chapada Diamantina, da Chapada. Do enfoque da Chapada Diamantina. Aí a gente tem que vencer questões de produção, de cenário, de tudo, para poder ter essa presença autoral para poder atender, feira. né? Arnaldo Antunes esteve lá na conversa, né? E do mesmo jeito que teve Arnaldo Antunes, estava lá a Chiquinha das Bonecas, que é do local, estava seu Zé, que toca sanfona na Filarmônica, dialogando. Por isso que é o local com essas outras vivências, essas outras experiências. Não dá para abrir mão. Aí você falou assim, me fala um pouco de você. Eu falei, eu nasci numa escola. Então, essas minhas experiências de educadora, de mãe educadora, né, revozeiam nesses espaços, assim. Como suas experiências também, Grapiúnas, né? E você fala isso, né, no seu Sarau do Poeta, né? Você lê poemas, se traz vinculadas a todas essas experiências. E aquelas pessoas que estão ali, né, que se deslocam para Mucugê, os que já moram lá,
o nosso catálogo também de convidados, essas trocas de experiências têm que provocar isso, esse desejo do cuidar e esse desejo do voltar. Aí você me faz lembrar, quando você fala isso, a primeira peça que eu fiz, que é a Feira de Maria Luísa Ramalho, tinha uma personagem na feira que saía comprando, passava em todas as barracas, que uma hora ela fala assim, costume de casa vai à praça. Sim. É porque é isso, né? O costume da sua casa vai à praça. Vai à praça, né? Você leva para o mundo o que você aprendeu na sua casa, com a sua mãe, né? Isso é muito bonito, né? E muitas pessoas hoje, crianças e jovens, não estão tendo essa oportunidade de aprender com os seus. Então, o evento literário pode ter essa função fazer também. O movimento contrário, né? O costume da praça que vai ser levado para casa. Às vezes por uma criança, né? Para casa. Que é a arte. Em si é a essência da arte, né? Da arte compromissada com a formação humana. Mas esse reflexo de você pensar isso, de fazer esse retorno, é provocado por essas sensibilidades que você gera nesses encontros literários. Daí a quantidade de possibilidade de riqueza, né, que é um encontro desse, que é uma festa literária. E aí, Esther, também falar assim da importância do governo do Estado quando existe um edital na Fundação Pedro Calmon, que é responsável pelo... a diretoria do livro. Vladimir, parece que ele saiu agora para ir para a educação, não é isso? Isso. E eu encontrei ele em várias feiras. Teve uma, quando eu fui, eu não lembro agora qual foi a cidade, nesse sertão da Bahia, que eu estava na feira literária que ele estava. Aí a gente conversando, eu falei para ele, eu estou saindo daqui e vou para Belo Campo. Ele falou, eu não vou poder estar lá, infelizmente, porque eu vou estar em outra feira na Chapada. Então, começa a acontecer uma coisa que é muito bonita, que é uma quantidade de feiras literárias acontecendo simultaneamente, no mesmo final de semana. Né? E aí eu fico pensando que esse trabalho de semear, né? Ó bendito que semeia livros à mão cheia, como é Castro Alves, né? E manda o povo pensar. Ele vai chegar um dia em que vai ser assim, quando você for para uma festa literária, né? Você vai abrir mão de 50, 60, 70 que pode estar acontecendo naquele dia. E a gente já ruim, semeia os livros. Mas é muito bom, né? Semeia os livros. Tem programas também de distribuição pública e gratuita de livros, né? Que esse público das feiras literárias, ele recebe um livro na mão. O programa Alba Cultural, o próprio programas Baús de Leitura do Ministério. Então, essas articulações favorecem também com que realmente você materialize, né? O livro chegar na mão daquela criança, né, que está presente. E realmente a gente não pode deixar de fazer essa reafirmação mesmo. O Bahia Literária é esse programa que está aportando volume de recursos e possibilitando a realização de feiras, de eventos literários, feiras e festas e festivais, mas também de publicação. Você tem também a vinculação para a publicação, tanto para editoras baianas, né, como também para escritores e escritoras baianas. Esse ano a gente tem essa perspectiva de estar acompanhando, né, de vendo a realização desses 81, que já é uma conquista, inclusive, do saldo que já tem de experiências literárias, né, esse aporte de recurso, possível por causa do PENAB, mas já era também uma realidade, né? Na Bahia, esse histórico de realização de feiras e festas literárias por meio de outros recursos. Então, a Fundação Pedro Calmon, Vladimir, ele está se afastando para poder assumir na educação, do NTE, né? E a diretoria do livro e da leitura, né, das bibliotecas da Fundação Pedro Calmon, que é a responsável, aglutinador e o disseminador também dessas políticas do livro e da leitura. É muito desafiante, né? Continua ainda o desafio, mas só em você saber que você tem a quem se dirigir, né? A quem reivindicar, e já tendo um saldo de realização, isso deixa todo mundo que está hoje no campo da literatura na Bahia de forma bem confortável, né? Reconhecendo limites, né, desafios, mas vendo também perspectivas e realizações que já garantem esse direito à leitura. E assim, a cidade também, de alguma forma, se envolve, né? Tipo, prefeitura. E como é que é, por exemplo... Não são todas. Às vezes não. Né? Então, às vezes não. O prefeito que não foi despertado ainda para a grandeza de uma feira literária precisa
Precisa. presenciar para entender o que é isso, né? É. Essa articulação, né, essa pré-produção precisa ser feita. Porque assim... Não só a prefeitura, às vezes você também, se não te contar com o apoio efetivo da prefeitura, são poucos, mas pode acontecer. Mas você tem, assim, igrejas, né, congregações religiosas de diferentes matrizes também, que dá, às vezes, esse suporte. O próprio comércio local. As empresas, os comércios, né, que podem, né? Realizando. Ser coautor desse trabalho e o benefício que é para uma empresa em termos de marketing, inclusive. Né? Não que precisa ser esse o objetivo, né? É mais de também fazer parte dessa coisa tão bonita que é uma feira, né? As grandes feiras já têm o profissional, a expertise de fazer essa captação de recursos. Essas feiras menores, né, até por meio desse edital, se não for o apoio do governo estadual, não tem condição de realizar. Porque falta também, né, a pessoa para poder fazer essa articulação de captação de recursos. E você sabe como é difícil você captar recursos na cultura. Às vezes você ainda até tem, né, linhas de financiamento, mas você precisa vencer uma burocracia muito grande. E esse edital, ele foi bem prático para poder você fazer será, né, que está em execução agora, bem prático para você poder fazer a execução do recurso, do plano, porque o plano já foi aprovado, o próprio edital já aprovou o plano. Então, é realizar, aplicar o recurso e prestar o relatório. Então, o que é que uma cidade precisa para poder concorrer, né? Ter um concurso, né? Para poder ser aprovado a realização de uma feira. O que é que uma cidade precisa? Precisa de um coletivo cultural constituído, porque um edital, ele é um coletivo, ele não é ele mesmo que vá no nome de uma pessoa responsável juridicamente, mas ela já precisa mostrar que tem um coletivo literário constituído que já realiza de formas espontâneas ou não algumas atividades relacionadas ao direito ao livro e à leitura, porque está tudo dentro dos critérios, né? Não é do nada. Não é do nada. Por exemplo, se envolvimento de escola, envolvimento de projetos de escola, mostrar a necessidade, o impacto que aquele evento vai gerar para poder despertar ou até mesmo mostrar, né, revelar a produção literária local. Tem que mostrar que já tem produção literária local, porque tem, né? Nos 417 municípios da Bahia tem o escritor, tem o leitor, né? Tem aquele que narra, tem aquele que escuta. Tem tudo que precisa para poder concorrer. Né? Pode não ser classificado por escassez de recurso, mas não por mérito. Maravilha. Precisa ver isso. Então é preciso... E tem que mostrar que precisa esse evento ter o encontro de outras linguagens também. Você tem que ir lá, Chico César tem que ir lá, Arnaldo Antunes, Margarete Menezes, né? E também Buli Buli, e também outros todos que estão por aí. E aí, importante isso que você está falando, porque uma cidade precisa entender que muitos desses artistas e tantos outros que você citou aqui, né? Eles, às vezes, o que possibilita ele estar ali na cidade é uma feira literária. É uma feira literária. Possibilita irem muitos. É um festival de coisas que acontecem, né? Que para uma prefeitura levar uma pessoa dessas vezes, vai levar para quê? Para quem, né? Para onde? Para que cenário, né? Você falou do querido Vladimir Pinheiro. Eu escutei ele falar assim, nas feiras, né? O que a gente está escutando é que a Bahia está deixando... Continua sendo a terra do axé, mas também a terra da literatura. E como não ser, né? Jorge Amado é um dos escritores mais traduzidos, né? O Itamar, mais recente, é outro também. O João Baldo, né? 100 anos, 40 anos de Viva o Povo Brasileiro, essa obra inaugural. Miriam Fraga, né? Paloma Amado, todas essas escritoras que estão aqui. Então, é mais do que a terra da literatura mesmo. O axé tem que dialogar agora com a literatura. Que já dialoga, tem que ampliar mais, né? A literatura dialogando com o axé. O meu sonho de consumo é que a gente um dia possa dar para esses segmentos artísticos todos que cabem e que estão numa festa literária, o mesmo tratamento que a gente dá para uma festa popular como o Carnaval, por exemplo. Isso. No dia que a gente fizer isso... a gente vai ser a maior potência do mundo, né?
Glauber Rocha, eu vou te dizer um texto de Glauber Rocha. Sim, bora. Vitória da Você é de Vitória da Conquista. Conquista? Então, olha só, porque me A gente veio está agora em pensando em mente. literatura e cinema. Alguma cinema, feira com olha literatura só, e cinema. Não existe cinema sem literatura, né? Mesmo que não tenha uma palavra, você tinha falado sobre isso, né? Que não está só na palavra falada ou escrita, né? Porque se você tem uma ideia que é passada sem palavras, existe palavras ali que, né? Uhum. Então, Glauber Rocha, eu peguei num espetáculo meu chamado A Coisa, que são poemas cada poema tem uma base estrutural, que foi criada a partir do meu jeito de dizer, porque se fizer pronto e me der, eu não sei se eu sou capaz de fazer. Aí eu peguei várias frases dele, de contextos diferentes, daquele livro de José Carlos Teixeira Gomes, amigo dele. Sim. Né? Uhum. Aí eu saio dizendo isso. Ele diz assim, voltemos para dentro, tem tudo a ver com o trabalho que você faz. Né? Voltemos para dentro do Brasil, de nossos rios, de nossas florestas, onde vive um povo pobre, liquidado, doente, que precisa ser resgatado. O problema não é só fazer a revolução, o problema é encontrar a via justa da revolução. A Feira Literária é uma delas. É uma via. O pior é que ninguém sabe mesmo, essa frase para mim é impactante, talvez a mais de todas. O pior é que Não, emociona. Eu me emocionei com a audácia da liberdade em Marighella, né? Eu tenho que me segurar porque as coisas que eu digo, eu procuro ser aquilo. Eu posso não ser ainda, mas sabe? O pior é que ninguém sabe o que deseja o homem depois de casa, comida, educação e saúde. É preciso agir rápido antes que surja na porta de um cinema uma frase mais ou menos assim. Hoje, em Cinemascope, totalmente colorido, magnífico espetáculo da nossa miséria. A arte é irreal, é surreal, é transcendental, é expressional. O realismo está no telejornal. Do ponto de vista cultural, eu lembrei por causa dessa frase. Sim. A Bahia é um dos lugares mais ricos, não, um dos lugares... Do ponto de vista cultural, a Bahia é um dos lugares mais rico, sei lá, mais fantástico do mundo. Quem mora aqui e não sabe disso é uma besta e vai ficar eternamente babando, vai tapar na gravata. Então ele fala, surge as jogralescas, né, que ele estudava. Né? Eu falo, surge a coisa, que é o meu trabalho. Mas eu posso dizer, surgem as feiras literárias, sabe? Como um movimento de aproximar a literatura do povo. Viva! Mais desenvolvido de Holanda entrou ali. Para dizer que a Bahia é uma das regiões mais desenvolvidas do mundo. Quem mora aqui não sabe disso, é uma besta eternamente babando, vai tapar na gravata, é maravilhoso. Babando, vai tapar. Cabe perfeitamente. Cabe não, essa conversa toda que a gente está tendo para o que é uma festa Fechou. literária. O que né? é a festa literária. É isso. É a audácia da palavra. A festa literária. Alguém mais audacioso do que no cinema do que Glauber Rocha? Não Acho tem. que no mundo não existiu, né? Não existiu. Fenomenal. Revolucionário. Que dizia que ele era a reencarnação de Castro Alves e que ele ia morrer com 42 anos, que é o inverso, e morreu com 42 anos. Exato. Agora, né? 14 de março. Castro Alves. Morreu com 24 e ele morreu com 42. A gente fez essa discussão na Feira Literária, da atualização dos pensamentos, né? Pensamentos no sentido da produção literária. E o que Marielle representou nisso? Porque no dia 14 também foi o dia do assassinato de Marielle Franco. Foi 14 de março. Nossa, eu acho que se eu vi isso, eu não... Sabe? Então, esses fluxos, entendeu? Esses fluxos que você tem, a questão que falei da ancestralidade, né? Da intergeracional, encontra, né? É um público que está ali que vai encontrar, que vai startar para ter alguma compreensão, para se formar mais, pessoa melhor. Não é nem cidadão, né? Pessoa melhor, viver melhor. E ter encontros dele consigo próprio na sua vida e promover esse encontro deles com outras vidas. Não tem saída, né? É como você falou, pega na mão de Deus e vai, né? Então, vamos pegar na mão de Deus e vai, porque não tem saída se não for trabalhar nesse extrato artístico, no extrato das artes. Não é assim, só a arte salva, né? Mas, assim, a vida é melhor com a arte, né? A vida é melhor com a arte. Entender a literatura como expressão artística é Tem alguém que uma diz meta que a gente arte tem, é um existe desafio. porque a
a vida não basta, não né? basta. E realmente, né? Não basta. Só a vida não basta. A vida é tudo, mas precisa da arte para talvez até... porque eu penso muito sobre isso, que o poeta é quem vê, enxerga de longe, do alto. Do alto mesmo, no sentido do olhar mais, né? Humanizado, mais poético, mais belo, com as belezas, mais criativo, mais tudo, né? Então, nesse sentido, a arte é para fazer a gente enxergar no cotidiano, no dia a dia, as belezas. Né? Isso, porque é esse cotidiano, é o belo do cotidiano que tem que ser revelado também. E aí, Esther, essa coisa que você já falou aqui antes na sua fala e você trouxe de novo, que é como se fosse acordar o livro que às vezes está dormindo no estante, não é? Coisas que são atemporais. Se você traz um Castro Alves, se você traz um Gregório, se você traz a ancestralidade, ela está viva em algum lugar. A gente é que precisa acordar para ela, né? A festa literária é isso, né? Viver com ela, né? A gente vive com ela. Acordar e viver com ela. Esther, que maravilha estar aqui conversando com você. Uma alegria mesmo, sabe? Desejar, assim, que seja infinita essa proliferação de feira literária, né, na Bahia, para que a gente tenha um estado, um país, um mundo, né, como a gente pode sonhar, né? A alegria é minha, muito. Eu já queria estar aqui há mais tempo, né, junto com você. A gente já se encontrou em muitos eventos literários. Você é esse semeador. Algumas pessoas falam assim, você é embaixadora das feiras literárias, mas eu tenho um monte de embaixador e de embaixadoras junto comigo para poder realizar esse movimento de estar, mesmo às vezes não estando presencialmente, mas é o livro que tem que chegar, né? A palavra literária que tem que chegar. Tenho muitos parceiros, né? Se não fosse, como você falou, recursos federais por meio de emendas parlamentares de Valdenor Pereira, Zé Raimundo, se não fosse a questão também do apoio do próprio governo do estado ou dos municípios, né? Dos artistas, né? Dos escritores locais, a gente não estaria no que a gente está hoje, né? Com uma rede colaborativa de feiras e festas literárias forte, atuante, realizando mais de um encontro anual, porque Mucugê realiza, Flicam realiza. Então, sempre quando tem um evento e a gente tem esse formato, a gente faz essas trocas e essas experiências. E estar aqui com você, falando de literatura, trocando, sabendo de como você empenha a sua arte para essa formação. É um momento único na minha vida, na minha memória, daquela menina que nasceu na escola, né? Dando aqui esse momento de escuta e de trocas com você, com o pod.com. Muito bom, muito que bom bonito, mesmo. Amiga. Muito lindo. Que bonito, Esther. Então, e Margareth Menezes, no Ministério da Cultura? Como é para você essa figura que tá, né, que é uma artista que para onde ela vai, ela encanta, como ela encantou muito ali, né, naquele show belíssimo que ela fez ali na Frigê. Como é para você ter uma mulher negra, né, uma artista que tem um trabalho só, enfim. Deixa você falar, né? Como é para você? Maravilhoso, acho que está num lugar assim que tinha que estar. Essa presença de Margareth. A gente brinca, né? A gente da Frigê, vamos dizer assim, a gente brinca assim, ela veio para a Frigê e foi para o Ministério. Ninguém sabe se isso é verdade ou não, mas foi o acontecido, né? Não foi acontecimento por ali, né? E tudo. Acho que essa gestão dela está mostrando muito essa necessidade de uma regulação atual da cultura, né? Encontrando mais esses espaços de escuta de diferentes linguagens. Então, essa necessidade que a gente via, né, que foi uma desconstrução total, ela pegou o Ministério, né, acabado, né? Então, você chegar na Fundação Palmares, eu fui lá logo no início de 2022, está acabada aquilo ali. O Ministério não imagina com tudo que tem, né?
E ali, o Ministério da Cultura, que você tem artes visuais, literatura, educação popular, cultura popular, está tudo ali. Então, essa gestão de Margarete tentando encontrar esses, e já encontrando esses indicadores, né, fomentando também a realização de eventos, eu acho que é uma grande marca que vai ficar, essa grande marca aí da gestão dela. E como atriz, como cantora, né? Como atriz também, né? Como cantora, como atriz, esse despertar que ela tem de acolher, de estar presente também com o seu público, é muito bom. Eu fico muito orgulhosa quando Margarete sobe, pega o microfone e fala, né? Porque até para a gente ver esse local dela como gestora, né? É um pouco diferente. Você tem que quebrar essa expectativa dela, da potência dela no palco, do que é ela no palco, e essa potência que é ela também como ministra da Cultura. E ser mulher da Bahia, né? A gente já teve outro ministro baiano também, Gilberto Gil, que parece que está até uma certa atitude dos dois, né? De organizar, de centrar melhor as políticas de cultura, que foi quando o Gil inaugurou muito o diálogo do Brasil com a África, né? O Recôncavo, ele esteve no Recôncavo como ministro da Cultura, fazendo essas escutas também e prospectando. E é bonito, eu tive o privilégio de ir no lançamento da Paula Gustavo lá no Teatro Municipal no Rio, que ela me chamou para fazer uma direção artística. Aí depois fomos na casa de Gil, Gil e Flora fizeram um jantar só para ela, né? Tava ela, tava Mar, tava Francisco, que é o chefe de gabinete dele, e Jaqueline, que é produtora também dela, que é casada com Francisco. E aí eu vi uma coisa muito bonita, que ela tem nele um conselheiro. Eu não sabia. Por tudo que ele é, e, né, enquanto artista e pensador, essa cabeça fantástica que é ele, mas também que está aqui, mas também por ele ter sido um grande ministro. E é bonita a relação. Você vê ali como se fosse uma filha que vai pedir um conselho a um pai, sabe? É uma coisa mútua dos dois, e a admiração dele por ver ela nesse lugar, vê-la nesse lugar que você falou. Mas eu quero dizer uma coisa também que eu observo, que ela, a ministra, né, que está sendo também regendo essa orquestra gigante que é o Brasil, é importante para ela quando acontece uma feira literária no lugar. São as pontas, né, desse país fazendo o trabalho que o Ministério quer que seja feito. Então, as feiras literárias da Bahia são muito importantes para o Ministério da Cultura acontecer na plenitude que ele pretende. Né? E aí você já vai para o cenário nacional, né? Com o Ministério da Cultura, o cenário nacional. Tomara que cada município da Bahia tenha uma feira. Né? Agora está em 81, tomara que seja os 417. Já pensou? Dentro do contexto e da especificidade. Eu acho que a gente consegue. É possível, né? É possível, é totalmente possível. Né? Porque tem um diálogo muito grande com a educação, né? Tem condição de você fomentar, prospectar e realizar, pensando aí nisso. Volta para Glauber Rocha, só para brincar com quem não sabe, assim, quem mora aqui e não sabe disso, é uma besta, e vai ficar eternamente babando, vai tapar na gravata. É melhor que não. Não é por falta da nossa conversa, da gente falar isso aqui, não é? Então... É melhor que quem não sabe ainda, um prefeito que não sabe ainda, um secretário de Cultura e Educação de um município, vá na Fligê, né? Venha na Flipelô, vá na Flican, né? Para saber o benefício que é uma festa, uma feira literária. Minha amiga, ficaria aqui até o sol raiar aí, né? Também. Conversando com você, mas mais uma vez muito grato por essa conversa e por tudo que você tem feito. E dizer que essas plaquinhas eles botam porque eu esqueço, mas é para o povo se inscrever no canal, que é para a gente trazer essas pérolas que a gente tem trazido aqui, como é você. Compartilhar, dizer que esse podcast é idealizado por Adriano Moraes, que é um músico, com Luciano Suede. Esse menino que entrou aqui é um produtor, Kainan. W, que fica ali com as câmeras e internet, se a gente quiser. E Yolanda, que está sempre aqui dando suporte. Pitoco, total. Que é também... E agora chegou o Zé Carlos, que é mais uma aquisição aqui, porque assim como uma festa literária, isso aqui precisa de pessoas, né? De muita gente. Então, agradecer a você, Esté, viu? E vida longa para você, saúde e paz. Manda um abraço para o meu amigo Valdenor. E eu já mando daqui também, que ele está assistindo, com certeza.
Com certeza. Então, obrigada. faça as suas considerações finais que você quiser. É um encontro que a gente sempre quis ter, né? Tá aqui com você. O pode.com, dizendo assim que a gente pode tudo e quer realizar tudo mesmo, né? Estamos correndo atrás para, junto com parceiros como você, essa acolhida de Yolanda, que sempre teve, não só nas vésperas assim, na semana do convite para estar aqui, mas em outros momentos também, de toda a sua produção. Espaço lindo aqui. A gente entrou lindo assim, o estúdio, falou, né? muito lindo, né? Muito lindo esse estúdio. Sua acolhida, essa acolhida estética, artística, humana, e é isso que a gente quer com quem trabalha com a gente, com quem realiza, né? Você é essa expressão que a gente encontra, né? E vê e materializa para poder dizer assim, vamos fazer um pouco do que Jackson faz, vamos conversar um pouco como Jackson faz, para a gente poder estar se encontrando nos espaços literários. Muito, muito obrigada, Jackson, viu? Amiga, por estar muito aqui, grato. pela acolhida. Esse aí. livro vai para... Como é que ele funciona? Esse Para livro, as pessoas adquirirem. ele tem venda normal nas livrarias, LDM, na própria editora Mercado das Letras. Pode também fazer contato direto comigo pelo Instagram. O Estúdio Palma também. A gente tem a organização Estúdio Palma, que é uma produtora de eventos literários e especialista também em curadoria literária, impulsionamento de carreira literária. E tá aí. É Instituto Palma, você falou? Estúdio Palma. Então vou encerrar com um haikai de Paulo Leminski. A palmeira estremece. Palmas para ela, que ela merece. Opa! Palma pra gente, para todos nós. Muito grato, Obrigada. amigo. Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode.com. Pode.